Você está cansado, pois está tentando fazer sozinho aquilo que somente Cristo pode fazer. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora, criadora de conteúdo e aqui eu compartilho sobre Jesus e a palavra e hoje nós vamos conversar sobre aquele sentimento de cansaço, exaustão, que provém do desejo de sustentar a nossa própria vida ao invés de descansar no Senhor. E nós vamos direto para o texto bíblico, porque nós lemos em João 15:5 Jesus dizendo: "Sem mim nada podeis fazer". E eu acredito que grande parte do cansaço que nós enfrentamos hoje em dia provém do pensamento de que sem nós nada pode ser feito. Muitas vezes nós esquecemos dessa importante verdade bíblica que, como cristãos, nós dependemos por completo do Senhor e que sem Cristo nós nada conseguimos fazer e nada podemos fazer. E começamos a achar que sem nós a nossa vida não vai funcionar, ela não vai girar, que nós somos os responsáveis de sustentar a nossa própria existência. Quando nós nos colocamos como o centro da nossa própria existência e também como aqueles que precisam sustentar a própria vida, nós estamos nos colocando num lugar impossível de ser sustentado. Logo surge aquele pensamento: eu não dou conta de tudo. Obviamente, você não dá conta de tudo porque você nem tem capacidade de dar conta de tudo. Mas esse pensamento de eu não dou conta de tudo, eu preciso sustentar a minha própria vida, eu preciso fazer o máximo de coisas possíveis, ele surge e costuma surgir desse esquecimento de que sem Jesus nós nada podemos fazer. E quando nós estamos nesse lugar de eu vou sustentar a minha própria vida com as minhas próprias mãos, nós vamos colher naturalmente o sentimento de cansaço, exaustão, impotência, porque a verdade é que nós não podemos fazer nada afastados de Jesus. Nós não podemos sustentar a nossa própria vida, boas obras, dar frutos afastado de Cristo. E muitas vezes nós olhamos tanto para nós mesmos que nós vamos nos afastando dessa verdade, tentando fazer cada vez mais coisas, pensando que assim nós teremos os resultados que nós desejamos. E o que nós não percebemos é que o que nós estamos fazendo é nos afastar justamente daquele que pode fazer as coisas, que é o nosso Senhor. Quantas vezes você não acordou correndo de um lado para o outro e você pensou: eu não posso ler a Bíblia hoje, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para estar com Deus porque eu tenho que fazer. Esquecendo completamente da verdade que sem mim nada podeis fazer, nós não podemos fazer nada longe do Senhor. Indo além, muitas pessoas buscam fazer coisas para o Senhor, coisas que glorificam ao Senhor, ou muitas vezes coisas em nome de Deus, mas estão longe de Deus, também esquecendo dessa verdade que sem mim nada podeis fazer. Muitas pessoas tentam melhorar, vencer pecados, dar frutos de uma vida cristã longe do Senhor, e aí elas me perguntam: Dani, por que eu não consigo vencer esse pecado? Porque você está tentando vencer esse pecado só com as suas mãos. Obviamente existe a nossa parcela de responsabilidade, mas nós precisamos nos lembrar da verdade. Sem mim nada podeis fazer, nós não podemos fazer nada aqui na terra que glorifique a Deus. Seja vencer pecado, seja cuidar da nossa família, seja trabalhar de maneira diligente, se nós estamos longe de Deus. E esse versículo é muito interessante porque antes de Jesus falar que sem Ele nós nada podemos fazer, ele se coloca como a videira e nós os ramos. Eu quero ler com você. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus usa uma ilustração, como é muito comum, como nós já vimos em vários estudos de passagens que Jesus está falando, ele usar uma ilustração para deixar ainda mais vívido a mensagem que ele está passando. Aqui a ilustração que ele usa é que ele é a videira e nós somos os ramos. E qual é a mensagem? Essa que eu tô repetindo diversas vezes, que sem Jesus nós nada fizemos. E qual é a lógica dessa ilustração da videira? A função da videira é produzir uvas. E essa é basicamente a única função que ela tem. Nós encontramos na natureza plantas que possuem diversas outras funções, além de dar o seu fruto. Não é o caso da videira. A videira, quando ela não dá uvas, ela se torna praticamente inútil. A única função que nós encontramos para ela, além de dar uvas, é queimar ela para talvez produzir fogo, para iniciar algum fogo, mas ela não possui utilidade em si mesma em outras áreas. Você não vai fazer um móvel, você também não vai conseguir transformar ela num tecido, nada. Ela produz uvas, e quando ela não produz uvas, ou ela vai ser queimada para fazer fogo, ou ela não vai ter mais nenhuma utilidade. E essa ilustração nos mostra que quando nós estamos longe de Cristo, sem Cristo, nós não estamos ligados na videira,
nós não temos utilidade nenhuma. Da mesma maneira que se um ramo for cortado da videira, a seiva não corre por ele, e isso torna impossível que ele produza uvas e ele se torna sem utilidade. O mesmo acontece conosco, se nós só fomos cortados de Cristo, nós não estamos perto de Cristo, nós nos tornamos sem utilidade, porque é como se a seiva não corresse por nós. E aí nós deixamos de produzir frutos. Mas muitas vezes nós na nossa vida estamos querendo produzir frutos longe da videira, nós estamos querendo produzir frutos apartados do Senhor, e isso é impossível, da mesma maneira que é impossível que o ramo produza frutos, o fruto que é a sua função, longe da videira. Nós não produzimos nada longe do nosso Senhor. Então, quando nós esquecemos dessa lógica de que sem Jesus nós nada podemos fazer, nós vamos sendo cada vez mais impulsionados a crer que nós vamos conseguir fazer algo com as nossas mãos, que nós vamos conseguir fazer aquilo que nós nos propomos a fazer. Como cristãos, nós sabemos que se a nossa motivação for errada, de nada vale os resultados que nós temos. Se nós não fizermos algo para a glória de Deus e nós passarmos a fazer as nossas ações para a nossa própria glória ou para que as outras pessoas olhem e admirem, invejem, desejem o que nós fazemos, não tem valor. O valor daquilo que nós fizemos como seguidores de Jesus está em para quem nós fizemos. Não adianta nós conquistarmos o mundo se nós não fizemos isso para o Senhor e estamos fazendo isso por nós mesmos. Não adianta nós recebermos aplausos, reconhecimento, batermos nossas metas, o que for, se nós estamos fazendo por nós mesmos e não para o Senhor. Então, nós não produzimos frutos longe do Senhor. Por quê? O nosso objetivo é fazer tudo para o Senhor, pelo Senhor e capacitados pelo Senhor. Se isso não está acontecendo, porque a seiva não está correndo pela nossa vida, nenhum bom fruto nós podemos produzir. E aqui entra a questão, quando nós não estamos dependendo do Senhor e reconhecendo diariamente que nós precisamos do Senhor, que é Ele que sustenta a nossa vida, que sim, nós faremos a nossa parte, que nós trabalharemos, mas que depois nós descansaremos no Senhor, porque sem Ele nada pode ser feito. Então, grande parte desse cansaço que nós enfrentamos, ele surge dessa má compreensão de o que sustenta a nossa vida, qual é o nosso papel, como nós nos relacionamos com as demandas da vida, nossos objetivos, com o que precisa ser feito. Então, como nós devemos observar o nosso papel, a nossa ação, aquilo que nós precisamos fazer e depender de Deus. Para mim, o melhor exemplo é nós pensarmos em uma plantação. O Senhor nos chama a plantar. Nós devemos plantar as sementes, mas crer que quem derrama a chuva é o Senhor. E o Senhor não só derrama a chuva, Ele derrama a chuva no tempo certo. E aqui está a questão, quando nós achamos que é nosso papel plantar a semente e também derramar a chuva, nós acabamos ficando exaustos, sobrecarregados, porque nós estamos tentando fazer aquilo que cabe ao Senhor fazer. Então a solução para a nossa vida não é cruzar os braços e guardar as sementes e pensar, Deus vai prover. Tampouco é plantar as sementes e tentar regar a semente que nós plantamos. É compreender essa dinâmica de eu planto e espero o Senhor derramar chuva, porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Mas viver tentando sustentar a nossa própria vida é justamente o que tem nos deixado exaustos. E infelizmente, muitas igrejas estão aderindo a um discurso de você consegue, você pode. E sim, com o Senhor nós conseguimos e nós podemos. Mas isso também significa manter as coisas do reino em primeiro lugar. Isso também significa fazer para o Senhor, pelo Senhor e da maneira que o Senhor nos chama a fazer. Esse discurso de autossuficiência, de eu consigo, eu posso, só basta eu querer, na verdade nos afasta da verdade bíblica, de que não é nós mesmos que sustentamos a nossa vida e nos leva para um lugar de cansaço e exaustão. Porque quem vive confiando em si mesmo e pensando que a sua vida depende de si mesmo, esquecendo que é Deus que derrama a chuva no tempo certo e que longe da videira nós não damos frutos, vive cansado. Talvez o seu cansaço esteja vindo exatamente do pensamento de que sem você nada pode ser feito. Que é seu papel plantar a semente e derramar a chuva. Talvez o seu cansaço está vindo de uma falta de confiança em Deus e da falta de compreensão que longe da videira o ramo não dá fruto. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor e começar a ver a bênção que é nós podermos trabalhar e descansar. Porque o verdadeiro descanso, o descanso pleno, é uma bênção reservada para aqueles que confiam no Senhor. Quem não tem o Senhor e confia só em si mesmo, acabará precisando viver em constante estado de alerta. Porque, afinal, crer que a sua vida depende só de si? Se eu não plantar, não colher, não regar,
não cuidar para que o sol não queime, não fizer tudo, minha vida não vai dar certo. Eu não vou ter nada para colher. Mas o descanso reservado para aqueles que confiam no Senhor reside em reconhecer que nós fizemos a nossa parte, mas que quem sustenta a nossa existência é o Senhor, que quem derrama a chuva é o Senhor. Então talvez a sua exaustão, o seu cansaço e até mesmo o seu desânimo venha do fato que você acreditou até esse momento que a sua vida precisa ser sustentada por você mesma, que você precisa dar conta de tudo, que você precisa fazer tudo. E está esquecendo do mais importante, que longe da videira ninguém dá frutos. Pare de tentar dar frutos longe do Senhor. Isso só te leva ao cansaço. Pare de tentar ter os frutos que você só terá quando você estiver ao lado do Senhor sem o Senhor. Isso não tem lógica alguma, isso não tem sentido algum, porque longe do Senhor nós nada podemos fazer, mas perto do Senhor nós trabalhamos e descansamos que Ele derrama a chuva no momento certo. Talvez o seu cansaço não seja falta de férias, de sono, de lazer, mas sim falta de estar perto da videira e reconhecendo que sem ela nada pode ser feito. Essa foi a nossa conversa de hoje. Se você gostou, você já sabe, não deixa de deixar seu like, curtir, comentar. Comenta, nem se é um coração. E também se inscreve no canal, porque eu não sei se você viu, nós chegamos a 20 mil inscritos. E vou fazer um adendo aqui. Deus derramou chuva, porque eu nunca esperei que isso fosse acontecer. E eu não pensei em falar sobre esse assunto por causa dos 20 mil inscritos daqui, mas acho que foi perfeito. Porque nós trabalhamos, nós fizemos a nossa parte e o Senhor derrama chuva quando Ele quiser e como Ele quiser. Mas quando nós tentamos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos, nós só nos cansamos. Então, deixa seu like, curte, comenta e também se inscreve aqui no canal e eu te encontro aqui.